Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a investigação diagnóstica da genitália ambígua. Como fazer o diagnóstico diferencial. Como foi falado em vídeos anteriores, a genitália ambígua seria aquela que, quando tem um aspecto masculino, ela tem gônadas não palpáveis, ou seja, você não consegue encontrar o testículo na bolsa escrotal, nem no canal inguinal. Gônadas muito pequenas, menores do que 8 centímetros. A presença de micropênis, que seria quando o tamanho do pênis esticado fica abaixo de -2 desvio padrão da média para a idade. Quando existe hipospádia, que é quando a implantação da uretra ela acontece abaixo, ou seja, no ventre do pênis, e ela pode acontecer na metade do pênis ou até mesmo mais junto à bolsa escrotal. E também quando há a presença de massas inguinais que possam corresponder a útero e ovários. Numa genitália de aspecto feminino, ela seria ambígua caso houvesse um diâmetro clitoriano maior do que 6 milímetros, a presença de uma gônada palpável em bolsa lábio-escrotal, ou seja, como se fosse um testículo dentro dos grandes lábios, uma fusão labial posterior, seria também um aspecto ambíguo, e a presença de uma massa inguinal que possa corresponder a testículos. Mas antes de partir para o conteúdo, deixe seu like se esse vídeo foi útil de alguma forma para você. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem você acha que tem interesse. Como todo diagnóstico diferencial, nós partimos de uma anamnese bem feita e bem detalhada. Nós precisamos verificar a presença de consanguinidade, ou seja, se existe algum grau de parentesco entre os pais, como por exemplo, se eles são primos ou não. A história familiar de ambiguidade genital, a menorreia primária, ou seja, alguma criança que já estaria em idade para ter a primeira menstruação, mas ela ainda não aconteceu, ou de infertilidade conjugal, quando os pais passam anos tentando engravidar sem sucesso. Verificar a presença de morte perinatal na família, ou de desidratação nos primeiros dias de vida, ou de hipoglicemia ao nascer, porque todos esses fatores eles chamariam atenção para a presença de hiperplasia suprarrenal, que é uma patologia que nós vamos falar um pouco mais lá na frente. A presença o uso de medicação virilizante ou feminilizante pela gestante no primeiro trimestre poderia causar algum distúrbio na diferenciação da genitália primordial do bebê. E a virilização materna na gravidez, porque ela poderia indicar a presença de algum tumor adrenal na gestante. Em relação ao exame físico, nós precisamos verificar se essa criança tem características sugestivas de síndromes genéticas, ou seja, estigmas de alguma síndrome específica, verificar o grau de hidratação da criança, verificar a pressão arterial, e a gente sabe como pode ser difícil verificar a pressão de um bebê, e o exame genital. Na avaliação da genitália, nós precisamos verificar o tamanho do falo e como ele está diferenciado, se ele tem uma hipospádia, se tem epispádia, onde está esse meato uretral, verificar a localização, o tamanho e a consistência dessas gônadas, onde estão as gônadas, estão no bolsa escrotal, estão no canal inguinal, qual o tamanho? É maior que 8 milímetros? A consistência, você palpa essa gônada, ela é muito amolecida, ou ao contrário, ela é bastante endurecida, são aspectos que precisamos verificar em relação às gônadas do bebê. E pigmentação da pele, porque um excesso de pigmentação pode indicar um excesso de ACTH, que poderia acontecer na hiperplasia suprarrenal congênita. E aqui ao lado nós temos a classificação de Prader, onde o Prader 1 seria essa genitália aqui da esquerda de um aspecto mais feminino, até o Prader 5,
onde seria uma genitália de aspecto mais masculino. Por vezes, esse diagnóstico acabará ficando atrasado e nós teremos que avaliar uma criança maior ou até mesmo adolescente ou adulto. Nesses casos, precisamos observar se existe alguma ambiguidade genital não reconhecida previamente, se existe uma clitoromegalia progressiva, visto que pode ser que essa suposta clitoromegalia, na verdade, seja um crescimento peniano em uma genitália que foi identificada como feminina, mas na verdade se trata-se de um pênis, né? Hernia inguinal na mulher, porque pode ser a presença de uma gônada, um testículo no canal inguinal. Puberdade atrasada ou incompleta em ambos os sexos. Pode acontecer, por exemplo, quando uma criança é criada como uma menina, mas na verdade ela não tem útero nem ovários. Então, na época da puberdade, esses ovários ausentes, eles não teriam a produção de estrógeno, então essa criança não desenvolveria mamas, levando a uma puberdade atrasada. Ou, no caso, uma criança que foi criada como menino, mas que na verdade ele não tem testículos, e sim ovários. Então, esse testículo nunca iniciaria a produção de testosterona e essa criança não desenvolveria os caracteres sexuais secundários. Virilização puberal progressiva em uma mulher também é um aspecto que deve ser observado, visto que se acontece uma virilização progressiva em um indivíduo supostamente do sexo feminino, pode ser que essa virilização esteja acontecendo pela presença de alguma gônada, algum testículo que está produzindo testosterona e está virilizando essa mulher, fazendo com que ela desenvolva pelos em regiões não femininas e desenvolvendo uma clitomegalia. A menorreia primária pode acontecer em um indivíduo que foi criado como menina, mas na verdade não tem útero nem ovários, então nunca aconteceria a descamação do endométrio. Então essa criança nunca teria a menarca. Ginecomastia, que é o aparecimento de mamas em meninos, em indivíduos do sexo masculino. Essa ginecomastia é bem comum no menino adolescente, mas pode se tratar, às vezes, de uma criança que foi criada como menino, mas na verdade tem ovários. E esses ovários iniciaram a produção de estrógeno, e esse estrógeno desenvolveu aquela glândula mamária e acabou desenvolvendo mamas femininas. Hematúria cíclica mensal, né, em homens, poderia ser em um indivíduo que foi identificado como masculino, porém, lá na puberdade, ele tem útero, e esse útero começou a descamar, e esse sangue tem que ir para algum canto e acaba, por alguma fístula, alguma comunicação com o útero, ele passa a ter sangramentos mensais pela uretra. E infertilidade, onde ela pode se tratar de um indivíduo que não tem a gônada do seu sexo de criação. Por exemplo, uma mulher que está tentando engravidar e quando você vai investigar, ela não tem ovários, e sim tem um testículo, ou tem um ovotestes, tem uma gônada que não vai liberar óvulos, então ela não consegue engravidar. Ou então um indivíduo criado como menino que está tentando engravidar, não consegue, e na investigação você descobre que ele não tem testículo, ou ele tem um testículo digenético que não produz bem os espermatozoides, ou até mesmo tem um ovário. Nesses casos de diagnóstico mais tardio, é muito questionável a questão de mudança, né? A pessoa já foi criada durante anos naquele sexo, então talvez não faria muito sentido fazer essa mudança, a não ser que o paciente ele tenha esse interesse e que tudo isso deve ser avaliado caso a caso, junto com a equipe, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tem que ter um endocrinologista, psicólogo,
É interessante que os familiares desse paciente, as pessoas que ele gosta, participem também dessa discussão. Então, realmente são casos que têm que ser avaliados individualmente. É muito difícil você estabelecer uma regrinha de bolso para determinar a conduta nesses casos de diagnósticos mais tardios. Nós podemos realizar dosagens hormonais para ajudar nesse diagnóstico diferencial. Para avaliar a presença de tecido testicular, nós poderíamos dosar a testosterona, onde este hormônio falaria sobre a função e a presença de células de Leydig nessa gônada. Quando nós dosamos inibina B e o hormônio antimileriano, eles indicariam a presença de células de Sertoli. Além de avaliar a presença de tecido testicular, nós precisamos entender se existe função testicular. Uma dosagem de testosterona em um lactente até 6 meses de idade, em meninos púberes ou adultos, poderia indicar que essas células de Leydig são funcionais, porque em crianças até 6 meses de idade, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal ele está ativo, então seria natural encontrarmos uma testosterona algo elevada em crianças até 6 meses. Meninos púberes, porque eles realmente estão na puberdade, esse testículo, se ele for funcional, vai ter testosterona. E em adultos. Caso seja fora dessas faixas, nós deveríamos fazer uma dosagem de testosterona pré e pós-estímulo com HCG. O HCG vai estimular a célula de Leydig. Então, se nós tivermos uma testosterona que está em um determinado valor e após o estímulo com HCG ela se eleva para além de 160 nanogramas por decilitro, significa que essas células de Leydig são responsivas ao HCG, ou seja, elas são funcionais. Para avaliar a presença do tecido ovariano, deveremos solicitar um estradiol e inibina A pós-estímulo com HCG. Caso haja a presença desses hormônios, significa que o ovário está presente e que as suas células estão funcionais, elas estão produzindo os hormônios relacionados ao ovário. Mas, em relação à importância, os testes genéticos ocupam o primeiro lugar. Entre eles, temos o cariótipo, que mostrará a forma, o tamanho e o número dos cromossomos, vai indicar também como estão os cromossomos X e Y e a sua quantidade. A hibridização fluorescente in situ, que é o FISH, ela vai encontrar através de sondas regiões específicas dos cromossomos X e Y. E mais recentemente, os exames de biologia molecular têm se popularizado cada vez mais. Ainda são exames bastante caros, mas eles são considerados o padrão ouro para a investigação de síndromes genéticas, inclusive as síndromes que causam ambiguidade genital. Entre esses exames de biologia molecular, temos o Seed-Age Array, que é a hibridização genômica comparativa baseada em microarranjos, que ela permite estudar todo o genoma humano de uma só vez e vai identificar ganhos e perdas nos segmentos cromossômicos, que são as duplicações e deleções, que podem estar afetando genes sabidamente associados a doenças genéticas. Ela é considerada pela Academia Americana de Pediatria o padrão ouro na investigação de síndromes genéticas. O painel NGS, que é o sequenciamento de nova geração, sequencia cerca de 146 genes relacionados a alterações na diferenciação sexual. É outro exame que é útil nessa investigação. Em geral, o teste do exoma, que ele vai ver os 200 mil exons do corpo, ele vai ser utilizado depois que o CDH Array excluiu a presença de microdeleções ou microduplicações cromossômicas.
Fazendo uma analogia com livros, o cariótipo ele olharia a estante, veria quantos livros tem lá e se eles estão no lugar, se eles estão bem arrumados. O array pegaria o livro e olharia se todas as páginas estão no lugar, se tem alguma página faltando, se tem alguma página extra. E o exoma pegaria cada página e iria ver se as letras estão corretas, se a concordância está adequada, se a acentuação está correta, se o texto faz sentido. Em relação a exames de imagem, a ultrassonografia pélvica é importante para avaliar a anatomia da vagina e do útero, para excluir anomalias renais associadas e para visualizar as adrenais. É importante também na localização de gônadas inguinais, mas não é sensível para gônadas intraabdominais. A ressonância nuclear magnética ela pode ajudar na localização das gônadas, porém a discriminação entre os tipos histológicos é limitada nesse método. Enquanto o ovário pode ser devidamente diagnosticado, o ovoteste não pode ser diferenciado do testículo pela ressonância. A exploração cirúrgica com biópsia gonadal é essencial quando se considera diagnósticos como digenesia gonadal mista ou um ADS ovotesticular. O genitograma ele vai fazer uma avaliação da anatomia do seio urogenital, bem como a da presença dos derivados millerianos. Agora, para finalizar, nós vamos entrar na parte mais importante do vídeo, onde vamos, a partir da presença ou não de gônada palpável, dirigir o raciocínio para a etiologia e orientar quanto aos exames que deverão ser realizados. Mas antes disso, quero pedir a você que chegou até aqui, se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like para que o algoritmo do YouTube entenda que é relevante e recomende a mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder os novos vídeos e compartilhe com seus amigos que têm interesse em endocrinologia, saúde ou alterações na diferenciação sexual. Agora, para dirigirmos o raciocínio, vamos partir da palpação de uma gônada. Precisamos identificar a localização, o tamanho e a consistência das gônadas. Se a gente não encontrou de forma alguma essa gônada, procurou no canal inguinal, procurou em bolsa escrotal, procurou por ultrassom no canal inguinal, fez exames complementares tentando encontrar testículos e realmente eles não são palpáveis, a primeira coisa que precisamos fazer será dosar a 17-alfa-hidroxiprogesterona. Se este hormônio adrenal estiver elevado, tratará-se de uma hiperplasia congênita da suprarrenal por deficiência de 21-hidroxilase. A hiperplasia por deficiência de 21-hidroxilase é a causa mais comum de anomalias na diferenciação sexual do recém-nascido. Se não tiver gônada palpável, precisa investigar a hiperplasia. Se a 17-hidroxiprogesterona estiver normal, poderá ser uma síndrome malformativa, que realmente caberá uma investigação posterior. Um cortisol elevado, esse cortisol elevado seria um sinal de resistência ao glicocorticoide. Uma 17 normal também pode indicar uma deficiência da aromatase, que seria uma causa de aumento dos andrógenos circulantes fetoplacentários. Poderia ser uma virilização materna. A virilização da mãe poderia acontecer por um tumor ovariano ou adrenal, uma hiperplasia adrenal congênita mal controlada na mãe ou o uso de hormônios exógenos. Com uma 17-hidroxiprogesterona normal, nós precisamos fazer a dosagem do composto S. Se este se encontra elevado, trata-se de uma hiperplasia congênita da suprarrenal por deficiência da 11-beta-hidroxilase. E todas essas alterações levariam a uma ambiguidade genital em um recém-nascido com carioto 46XX, ou seja, uma menina ficaria virilizada caso fosse acometida por qualquer uma dessas alterações.
Agora vamos ver como fica o algoritmo quando conseguimos palpar uma gônada. Se existe gônada palpável, a primeira coisa a fazer é o cariótipo. Vai fazer cariótipo também caso a gônada não seja palpável, mas é essencial que no recém-nascido com uma ambiguidade genital com gônada palpável, esse cariótipo seja feito prioritariamente. Se o cariótipo mostra 46XX, a gente precisa fazer uma biópsia gonadal e, após a biópsia gonadal, podemos verificar se existe um ADS ovotesticular ou um ADS testicular 46XX. E o que é isso? O ADS ovotesticular é a alteração na diferenciação sexual onde o recém-nascido ele vai ter uma gônada que tem tecido testicular misturado com tecido ovariano, que chama ovotestes. A ADS ovotesticular, 60% dos casos terá um cariótipo 46XX. E em 90% você não vai encontrar de jeito nenhum o GNSRY. O ADS ovotesticular era anteriormente conhecido como hermafroditismo verdadeiro. O ADS testicular 46XX é o que anteriormente era conhecido como homem XX. Em 85% dos casos, nós vamos conseguir encontrar o gene SRY. E em muitos casos, o testículo vai funcionar normalmente, essa criança vai entrar na puberdade normalmente, ter uma vida normal. A única coisa que precisa fazer vai ser corrigir essa genitália que realmente é ambígua por uma diminuição da virilização. Quando o cariótipo mostra algum mosaicismo, ou seja, mistura de cariótipos, o principal deles é o cariótipo 46X barra 46XY, que é o resultado típico da digenesia gonadal mista. A digenesia gonadal mista, nós precisamos prioritariamente fazer uma biópsia gonadal e essa biópsia gonadal deve encontrar um testículo digenético, que é o quê? É um testículo que vai ter bastante fibrose, hipoplasia tubular ou redução das células germinativas. E é importante lembrar que o testículo digenético ele tem um certo potencial de malignização, principalmente na puberdade. Outros mosaicismos podem acontecer, né? E sempre precisamos fazer a biópsia gonadal, porque o cariótipo com mosaico também pode se tratar de um ADS ovotesticular. Por isso que é importante essa biópsia. Quando o cariótipo é 46XY, ele também pode se tratar de um ADS ovotesticular, né? No final das contas, como em 60% das vezes o ADS ovotesticular é 46XX, os outros 40% tem que ser alguma coisa, né? Por isso que é importante, numa genitália ambígua, com gônada palpável, fazer a biópsia dessa gônada. Mas na maior parte das vezes, o diagnóstico vai ser realizado quando fizermos um teste com HCG para avaliar a função testicular. O HCG é a gonadotrofina coriônica humana e ela vai fazer o mesmo papel que as gonadotrofinas, que são o LH e o FSH. Antes de darmos seguimento ao algoritmo, vamos para cá para a gente revisar essa questão da esteroidogênese, para a gente nunca mais esquecer. O LH, que é uma gonadotrofina, o hormônio luteinizante, vai estimular a célula de Leydig. LH não começa com L e Leydig também não começa com L. Então, para nunca mais esquecer, LH estimula Leydig. Essa célula de Leydig vai produzir a testosterona, que vai sofrer a ação da 5-alfa-redutase para produzir o DHT, que é a dihidrotestosterona. O DHT é o andrógeno responsável pela virilização da genitália externa. Lá na 8ª semana, todo embrião ele tem uma genitália primordialmente feminina. E na presença do DHT, essa genitália vai ser virilizada, vai ser diferenciada.
O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular a célula de Sertoli. FSH não tem um S aqui no meio e Sertoli não começa com S, então para nunca mais esquecer, FSH estimula a célula de Sertoli. Essa célula de Sertoli vai produzir inibina B e antimileriano, que são os hormônios que serão responsáveis pela regressão dos ductos de Miller, que originariam o útero, as tubas uterinas e a porção proximal da vagina. Então, quando nós aplicamos o HCG, ele vai fazer o papel de ambas as gonadotrofinas, estimulando tanto a célula de Leydig quanto as células de Sertoli. Por isso, quando nós aplicamos esse HCG sintético e depois dosarmos a testosterona, o DHT e a inibina B com o hormônio antimileriano, nós teremos uma visão global de como essa gônada se comporta após o estímulo da gonadotrofina. Ela vai mostrar se os receptores de LH e FSH estão funcionais, se as células de Leydig e de Sertoli estão funcionais, se a testosterona está sendo convertida adequadamente em DHT e se os receptores para DHT estão sensíveis, estão conseguindo gerar o efeito DHT, que é a diferenciação da genital externa. Então, vamos voltar para cá para o algoritmo. Como essa investigação do 46XY com teste é um pouco maior, vamos apagar o que a gente já escreveu, passar aqui para o lado e vamos dar seguimento. O teste com HCG, você vai aplicar HCG e depois vai colher os exames, né? Então, nós podemos ter duas respostas. Pode ter uma resposta com aumento da testosterona. Então, se essa testosterona aumenta, significa que a célula de Leydig ela está funcionando, porque é Leydig que produz testosterona. Quando essa testosterona aumenta e o DHT também aumenta junto com ela, significa que ela está sendo bem convertida pela 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase converte a testosterona para o DHT, que é ele que é o responsável pela diferenciação da genital externa. Se esse recém-nascido não nasceu bem virilizado, ou seja, nasceu com ambiguidade genital, provavelmente deve se tratar de uma insensibilidade androgênica. Que o que é isso? Os receptores do DHT não funcionam de forma adequada. Logo, esse DHT vai falhar em virilizar a genitália do embrião. Quando o teste eleva a testosterona, mas o DHT não se eleva tanto, ou seja, nós temos uma relação de testosterona e DHT maior do que 35, significa que, apesar de ter aumentado a testosterona, o DHT não subiu junto com ela. Ou seja, provavelmente deve existir uma deficiência da 5-alfa-redutase. Essa deficiência vai fazer com que não aconteça a conversão de testosterona em DHT, que não pode virilizar a genitália primordial. Quando nós fazemos o teste com HCG e não acontece uma resposta, ou seja, a testosterona não se eleva, nós podemos ter vários cenários de não resposta. Pode haver uma testosterona baixa e o hormônio antimileriano também baixo, o que mostraria que tanto a célula de Leydig quanto a célula de Sertoli estariam comprometidas, e isso seria um sinal de digenesia gonadal parcial. Os indivíduos com digenesia gonadal parcial, criados no sexo masculino, frequentemente eles apresentam um desenvolvimento puberal masculino espontâneo, e em cerca de 50% dos casos, os níveis de testosterona pós-puberal podem ser normais, mas isso pode variar bastante. A digenesia gonadal parcial é conhecido como ADS digenético e anteriormente se falava pseudohermafroditismo masculino, mas é um termo que realmente caiu em desuso.
A secreção de testosterona e do hormônio antimileriano, elas vão variar de acordo com o grau de digenesia testicular. E essa ambiguidade genital também vai variar de acordo com o grau da diferenciação que o testículo obteve. Quando nós fazemos o teste e essa testosterona não se eleva, mas o hormônio antimileriano está normal, significa que a célula de Sertoli está funcionante, mas algum problema na célula de Leydig, que provavelmente deve ser uma agenesia de Leydig ou uma deficiência no receptor de LH. Se o LH é produzido adequadamente, mas o receptor dele não funciona, ele nunca vai conseguir estimular essa célula de Leydig a produzir a testosterona. Se a testosterona não é produzida, nunca vai existir o DHT, que é o responsável pela virilização na genital externa. E quando nós temos um teste onde a testosterona responde fracamente, ou seja, uma resposta não adequada, mas o hormônio antimileriano ainda está normal, provavelmente isso está acontecendo por um defeito de síntese na testosterona. O receptor do LH funciona, a célula de Leydig funciona, ela produz a testosterona, só que não produz uma quantidade adequada. Se ela não produz em quantidade adequada, provavelmente está acontecendo uma deficiência da 3-beta-hidroxisteroide desdrogenase, ou da 17-beta-HSD, ou da 17-alfa-hidroxilase. Essas enzimas, elas fazem parte da cascata de transformação do colesterol em andrógenos. E assim concluímos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Se você quer saber mais, eu deixei links na descrição do vídeo caso você queira adquirir esses livros com desconto na Amazon. O livro Menino Menina é escrito por Gil Guerra Júnior e sua esposa. Na minha opinião, são as maiores autoridades em alterações da diferenciação sexual no Brasil. E esse livro se aprofunda em cada um dos diagnósticos, debatendo sobre os princípios éticos e culturais que são importantes na determinação do sexo de criação junto com a família. Para saber mais sobre endocrinologia pediátrica, eu recomendo muito esses dois outros livros. Um do professor Duval Damiani, que foi editado em 2016, e o do professor Cresio Alves, editado em 2019. Ambos fantásticos e muito gostosos de ler. Se você quer mais vídeos desse assunto ou mais sobre endocrinologia e saúde, fale aqui nos comentários. Valeu, falou e paz e um beijo no coração de cada um de vocês.